dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a mais um podcast, o de número 105 do Medicina do Conhecimento. Ciência e informação a qualquer momento, em todo lugar. Eu sou Pablo Guzmão, anestesiador. E como compartilhar é multiplicar, faremos aqui a nossa primeira livecast, uma interação entre cirurgia e anestesia seguras com o Dr. Alberto Bugenstein. O áudio foi captado da nossa live no Instagram, @dralbertostein. Dr. Alberto é graduado em Medicina pela Universidade Federal do Espírito Santo, especialista em cirurgia geral e cirurgia do aparelho digestivo, com experiência em cirurgia laparoscópica avançada, cirurgia robótica, cirurgia bariátrica e transplante de fígado. Meu Pablo, acho que primeiramente agradecer a sua disponibilidade aí de conversar com a gente. É um tema que você gosta bastante, né? Um tema que você domina e acho que no estado aqui, talvez no Brasil, você é um cara que estuda muito isso e trouxe isso como quase um lema seu, né? Para a nossa prática diária. E eu vivenciei alguns hospitais de ponta no Brasil e fora do Brasil e sei que é uma luta diária a implementação disso. Mas cirurgia segura, que foi o tema que você até sugeriu sobre essa live. Que significa isso, Pablo? Para quem não é muito da área médica também que está assistindo a gente, o que significa cirurgia segura? Toda cirurgia não é para ser segura? Se o paciente vai operar comigo, eu espero que ela seja segura. Mas o que é isso aí? O problema que nós temos é uma realidade. Se nós colocarmos numa maneira global, a cada 2 dias, um Boeing inteiro cai devido a eventos adversos pelo simples fato do paciente internar para ser operado. Então, realmente, não é uma realidade no mundo que nós vivemos, mesmo nos países mais desenvolvidos. São vários riscos que o indivíduo tem. Por isso que a gente tentou aprimorar a integração entre o paciente com a sua equipe médica. Porque, veja bem, o indivíduo ele tem que ter a noção de cuidar de vários processos, que vão desde o preparo, do intra e do pós-operatório. Então, quando a gente pontua isso para o paciente, e ele entende que não é só o fato dele deitar e ser operado, isso torna o paciente participativo e melhora a experiência dele por esse momento, que muitas vezes pode ser até um imprevisto, né? As cirurgias eletivas, mas muitas vezes nós somos surpreendidos com o fato de uma cirurgia de urgência. Então, é um processo, na verdade, que a gente vai falar, que é muito importante que o paciente tenha essa noção de que é um fluxo desde o seu diagnóstico como cirurgião até a alta hospitalar, os seus cuidados imediatamente pós-alta. Né? Pablo, e uma coisa assim, você falou que quase é um Boeing inteiro, ou seja, um número de pessoas que, vamos dizer assim, tiveram um desfecho ruim por uma internação hospitalar, né? Então, eu quero só pontuar isso, pegar esse gancho, dizer que, inclusive um material que você até me dispôs, eu achei muito interessante aquela classificação de risco canadense, que mostra que a hospitalização, o risco de ter um evento adverso durante uma hospitalização, seja ela cirúrgica ou clínica, tá igual você escalar uma montanha. É isso mesmo? De você ter algum... Essa analogia eu achei interessante. É muito mais seguro você andar de avião do que ser operado. Não é o fato de imaginar que os nossos hospitais eles não têm segurança, não é isso. Imaginem que nós temos a cada 156 chances de ter um problema no intraoperatório. E por que isso não acontece? Por que nem todo mundo que é submetido à cirurgia, na verdade, vejamos por outro ângulo, a maioria dos pacientes tem uma boa evolução. Porque existem situações que como se nós bloqueássemos o problema, nós impedimos que ele aconteça. São coisas simples. Por exemplo, perguntar para o paciente sobre a sua alergia, sobre problemas que ele teve na família durante um procedimento cirúrgico, o exame do paciente na consulta pré-anestésica, porque muitas vezes o cirurgião ele não vai atentar para uma via aérea difícil, uma dificuldade de intubação.
Então, nós temos que entender que só não é pior porque realmente nós nos tornamos muito cuidadosos. E cada vez mais os hospitais se preocupam com a segurança do procedimento cirúrgico, em todos esses 3 aspectos que nós falamos. Então, eu acho que o primeiro passo de uma cirurgia segura é você reconhecer que tem risco, né? É você identificar os riscos, é você intervir para que eles não aconteçam, né? Você também tampar o sol com a peneira e não enxergar, né, onde você pode crescer, onde você pode melhorar na sua intervenção. A gente depois vai tentar abordar o pré, o intra e o pós-operatório, mas eu acho que é fundamental as equipes de assistência, né, os hospitais, também se preparar, identificar onde são os seus gargalos, né, e acho que é o primeiro passo para isso, para evoluir, né, Pablo? Eu acredito que nós temos que, isso se chama consentimento. O paciente ele tem que ser informado dos riscos, dos processos que ele vai, cirúrgicos, anestésicos que ele vai passar, e que existem coisas que mesmo que a gente ofereça tudo de melhor, existem situações que são inerentes à própria condição clínica do paciente. Se ele não controla a sua diabetes, no pós-operatório ele pode ter dificuldade de cicatrização e até mesmo um risco maior de infecção. Então, existem fatores que dependem também da cooperação do paciente. E tudo tem que ter o consentimento. Eu posso fazer se você entendeu e se você está de acordo. Isso é um processo de conexão. Realmente, essa palavra da moda, empoderar o paciente, né? Ele tem direito a saber dos detalhes, dos riscos e decidir. A ética também leva em consideração que eu não posso forçar o paciente a colocar isso. Tudo tem um risco, mas também tudo tem um benefício. Existem riscos, mas os benefícios podem ser ainda maiores. Como você falou, a questão oncológica. O paciente, se ele não for operado, ele pode perder as chances de uma boa recuperação. Se a gente então partir para uma questão prática do negócio, dividir o processo aqui a gente está falando do processo cirúrgico, né? No pré-operatório, no intraoperatório e no pós-operatório. Claro que o desfecho disso, isso é uma somatória, mas vamos tentar, para ser um pouco didático, quais são as intervenções que a gente pode fazer no pré-operatório para a gente diminuir os riscos da cirurgia. Eu posso falar alguma coisa da minha parte cirúrgica e você fala da parte assistencial e da anestesia. O que você pontuaria de mais importante na fase pré-cirúrgica, o paciente ainda no consultório, antes da internação propriamente dita, que você pode modificar? Como você diz, tem aspectos do paciente que eles são inerentes, idade a gente não vai poder mudar, as complicações que ele já teve, as sequelas que ele já teve a gente não vai poder mudar, mas antes a gente pode controlar melhor um diabetes, a gente pode controlar uma pressão um pouco melhor, a gente pode melhorar a nutrição dele antes da cirurgia. Eu queria que você comentasse isso. Eu acho que esse envolvimento é muito importante a partir do momento que se tem um diagnóstico cirúrgico, o paciente ele tem que realmente procurar participar disso, porque muitas vezes o preparo nutricional ele vai fazer muita diferença. Então, existe uma equipe multiprofissional por trás da decisão, simplesmente vou fazer uma cirurgia. E o cirurgião, como é o detentor dessa primeira conversa com o paciente, ele sabe detectar isso. Ele muitas vezes indica esse paciente uma fisioterapia pré-operatória, um preparo até psicológico pré-operatório, se esse paciente vai sofrer grandes processos ou mutilações em decorrente da sua própria doença, né? E a parte da anestesia, nós viemos trabalhando isso há alguns anos. Quando nós começamos com a consulta pré-anestésica lá na rede meridional, no Hospital Meridional, nós tínhamos em torno de 20% dos pacientes que compareciam ao consultório. Hoje, a nossa meta é 100% das cirurgias programadas, ter o contato com o paciente, explicar, tirar as dúvidas, porque todo mundo tem medo da anestesia. E, na verdade, ela é extremamente segura. O anestesista é como um piloto de avião. Faz um checklist, conhece o paciente, ele consegue, então, levantar voo, voar, mesmo nas turbulências e pousar. Então, é um processo de conexão, esclarecer dúvidas,
a avaliação das vias aéreas, das condições clínicas, das medicações, substituir medicações. Muitas vezes a gente não pode tirar as medicações em função do anticoagulante, mas a gente adequa ao melhor momento. E existem coisas que são pertinentes, que ajudam o paciente a diminuir os riscos. A cirurgia pode sim se tornar segura. Por exemplo, uma avaliação de um risco maior por uma trombose, o paciente pode usar previamente no intraoperatório, estar com meias de compressão. É um processo que depende dele também. Exatamente. Falando um pouco do que a gente faz na prática, eu estou vendo que tem muitos residentes. Então, a segurança do paciente ou o sucesso de um procedimento cirúrgico, ele começa muito antes da cirurgia. É igual o Isaac, o Dr. Isaac gosta de comentar que a cirurgia tem que ser igual um piloto de avião, né? Você tem que fazer o checklist de tudo, o plano de voo, checar se tem combustível, se não tem, e a gente faz exatamente disso antes. Então, uma coisa que fundamental, principalmente para cirurgias de grande porte, Pablo, que é as cirurgias oncológicas que a gente faz, de transplante, é o preparo pré-operatório. Isso vai diminuir muito os riscos de complicação desses pacientes. E a cirurgia, consequentemente, se torna segura. Intervenções como a nutrição pré-operatória, hoje a gente tem no mercado diversos suplementos nutricionais específicos para cirurgia, como vou dar um exemplo aqui, o Impact, que eu tenho utilizado bastante. Isso a gente tem visto assim, uma diminuição muito importante das complicações pós-operatórias, principalmente infecciosas, com o uso de nutrição 7 a 10 dias antes da cirurgia. A gente tem encaminhado os pacientes para fisioterapia. Muitas vezes pergunta, gente, doutor, para que você vai me encaminhar para fisioterapia antes da cirurgia? Justamente para melhorar a capacidade cardiovascular desse paciente, para ver se ele tem alguma limitação, para já orientar ele os exercícios de pós-operatório, tudo isso já visando diminuir os riscos e as complicações. Suporte psicológico, acho que você tocou numa coisa importante, que a gente pode também, em determinadas situações, quando você identificar algum risco psicológico desse paciente, também agregar a equipe. A consulta pré-anestésica, salvo cirurgia de urgência, ela é no nosso serviço de rotina. A gente praticamente não opera pacientes de maneira eletiva sem uma consulta pré-anestésica. Isso agregou muito, diminuiu muitos riscos, porque obviamente, você pode falar com maior propriedade. Na consulta pré-anestésica, você vai já antever uma intubação difícil ou não. Você já vai orientar todo o preparo da sala antes desse paciente entrar, se ele tem alergia ou não. Você tocou um ponto importante, e aí eu queria que você comentasse. Uma das principais complicações preveníveis dentro de uma cirurgia se chama tromboembolismo pulmonar, e isso reduziu muitas mortes, o uso dessas profilaxias, né, Pablo? E a gente consegue identificar isso, o maior ou menor risco antes, e intervir com uma anticoagulação ou mesmo no intraoperatório com as meias de compressão. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. São riscos realmente que o paciente carrega, muitas vezes em decorrência da idade, da própria doença, e a gente tem que avaliar isso e realmente se antecipar. Para a cirurgia se tornar segura, nós temos que estar um passo à frente dos riscos. Então, isso é muito interessante, que vai desde identificar o paciente certo, a cirurgia correta, aonde você vai operar, de que lado vai ser operado. Né? Então, são fatos que é como se você fizesse realmente a gente chama de teatralização, porque você tem que confirmar o nome do paciente, se ele está ciente do que vai acontecer com ele. Isso é um processo que já faz parte do nosso dia a dia. No início não foi fácil implementar. Não, cultura, né? Uma ideia da cultura que, não, eu sempre fiz assim, não preciso mudar. E a gente percebe o quanto isso agrega valor e segurança e qualidade de assistência para o paciente. Esse é o objetivo. Não existe hospital sem paciente, não existe cirurgião sem cirurgia, e muito menos anestesista sem anestesia. Então, nós temos que dar o melhor. E esses modelos de avaliação de risco, eles são importantes para que a gente possa estar adequando aquilo que o paciente precisa na dose certa. Eu não vou dar nem de mais,
mas também eu tenho que oferecer aquilo que ele precisa. Eu tenho que ser bem claro para ele. Ô Pablo, a cirurgia segura e esses projetos de recuperação rápida como o Acerto e o Eras, eles são sinônimos ou a cirurgia segura vai além desses processos? Ou esses processos estão dentro da cirurgia segura? Para quem não sabe, esses dois projetos que eu citei, o Eras e o Acerto, são medidas que a gente faz, né, tanto de pré, de intra, de pós-operatório para acelerar a recuperação, como abreviar jejum, anestesia multimodal, enfim, fisioterapia, mobilização precoce, não a utilização de preparo do intestino, enfim. Esses projetos são além da cirurgia segura ou ao contrário, a cirurgia segura é além disso, né? São complementares? Tudo começou com um movimento da Organização Mundial da Saúde mostrando a necessidade de fazermos alguma coisa, porque ela, em pontos distantes pelo mundo, ela botou um checklist onde, independente do país ser desenvolvido ou não, eles perceberam que você fazendo uma sequência adequada, todo mundo fazendo, sabendo o que fazer, tendo o seu papel no pré, intra e pós-operatório, nós conseguiríamos diminuir as mortes, os riscos e, por exemplo, trazer o paciente mais rápido à sua sociabilização, né? E, do mesmo ponto, as sociedades foram entendendo que, olha, existe mais do que isso, não é só um checklist. Então, com isso, o ERAS, a sociedade, né, ERAS, ela já existe há quase uma década, quando eles perceberam que talvez mudanças que não estavam incluídas nesse processo poderiam agregar valor. Como, por exemplo, o que você falou, não deixar o paciente em longos períodos de jejum, preparo pré-operatório, a dor, cuidar da dor, porque uma dor maltratada pós-operatória impede o paciente sair da cama, de respirar adequadamente, né? A questão de usar drenos durante a cirurgia, que o cirurgião utiliza. Então, são processos que vieram agregar, vieram de forma concomitante. E a gente usa muito a medicina baseada em evidências. Hoje nós estamos aí num momento difícil de achismo, vamos usar isso, vamos usar aquilo, sem evidência. Hidroxicloroquina está aí para ser um exemplo clássico disso, né? A gente não é o momento, mas agora em maio a gente espera resultados parciais de grandes trials que vão se basear exatamente nisso, nessas evidências. Isso é muito importante para nós. Então, baseado na experiência e nas publicações, nós percebemos que poderíamos mudar coisas simples, principalmente a cultura do paciente, como o Dr. Wagner Passamani citou, é o coordenador do centro cirúrgico lá do Hospital Meridional, anestesista colega, e realmente a cultura de segurança ela tem que estar no nosso dia a dia, não pode ser feito diferente. É melhor parar do que continuar com risco. Então, tem coisas que você só posso continuar se eu estiver feito adequadamente. Imagine um piloto levantar voo sem ter a certeza do volume de combustível na aeronave. É mais ou menos isso, né? Exatamente. E o checar, double check, né, que é uma expressão inglesa, né, que é checar duas vezes, rechecar. E eu vivenciei muito isso lá nos Estados Unidos, né, o ano passado. Qual é a preocupação deles com essa segurança interna? Lá tudo é double check, tudo é duas vezes checado. Para você começar uma cirurgia, você tem que fazer o time out, que todo mundo em campo, checar todas as compressas antes, checar todos os materiais antes, checar se o antibiótico foi feito antes. Só assim, depois desse time out, que está autorizado o cirurgião a começar a cirurgia propriamente dita. Então, isso são processos, isso tem que estar medular, né, Pablo? Isso tem que estar como se for, um teatro, acaba sendo um teatro, mas é necessário, porque se mostrou, baseado em evidência, que diminui os riscos dos pacientes, né? Então, eu lembro muito quando o Dr. Gustavo começou lá no nosso serviço a implementar também, junto com vocês, a questão do quadro de contagem das compressas, de
de time-out para esse tipo de cirurgia, e isso, graças a Deus, hoje é uma cultura dentro do nosso serviço. Isso é um ganho muito grande aqui, acho que para o nosso estado. E isso agora praticamente é medular dentro do nosso serviço. Então, acho que passando para a parte do intraoperatório, o que você pontua de mais importante, assim, claro, aqui a gente não vai conseguir dissecar todas as intervenções, mas o que você pontua de mais importante que mudou assim na sua prática no intraoperatório, que você falou assim, não, esse daqui é o ponto-chave. Eu gosto muito dessa frase que você falou, medular. Tem que explicar o que é. Porque normalmente a informação ela vem da periferia, sobe o sistema nervoso pela medula, chega ao córtex, ao cérebro. Vamos dizer que o indivíduo conecta, pensa, e depois volta para ao contrário, para você tomar a ação. Então é como se você tirasse o dedo quando espetasse, né, em alguma coisa pontiaguda. Ser medular, isso não precisa nem chegar ao cérebro, é um reflexo. Então imediatamente nós não precisamos nem pensar nisso. A gente já executa a ação. Então existem coisas que fizeram muita diferença para a gente. Uma é a questão da preocupação da alergia com o paciente, do uso de medicações, da via aérea, se ela é um paciente que pode incorrer com riscos de intubação orotraqueal, a gente está preparado para isso, ter material adequado. Se esse paciente, por exemplo, tem uma cirurgia maior, se ele já colheu uma tipagem sanguínea, se, por exemplo, isso já tem o sangue reservado, a gente não transfunde. Sangue não é vitamina, mas muitas vezes ele pode ser o divisor de águas para salvar o paciente. A transfusão tem sido cada vez menor no intraoperatório, mesmo em cirurgias grandes, como a gente faz de transplante de fígado, né? Então, esses fatos foram muito importantes. Agora, nós tivemos quando nós implantamos o time out, que é o momento que está relacionado ao intraoperatório, o que mais foi difícil foi o momento da parada. O que é essa parada? Porque a gente não entendia muito bem a importância disso. Significa, antes do cirurgião cortar, iniciar o procedimento cirúrgico, nós vamos checar quem é o cirurgião, qual é a cirurgia, esse é o paciente que nós entendemos que deveria ser operado. Nós podemos imaginar o quanto já aconteceu de problema no mundo. Cirurgia errada, paciente errado, lado errado, e isso tornou medular para a gente. A gente já para e pergunta. Vamos confirmar, para que mesmo naquele momento nós possamos diminuir o risco ainda maior de erros que seriam inaceitáveis para a gente hoje. Né? Exatamente. Eu só vou te corrigir, vamos rechecar, porque nesse momento aí a gente já checou umas dezenas de vezes. Ele já foi checado na hora... ele já foi checado na internação, na hora que ele entrou para o centro cirúrgico ele foi checado, na hora que você recebeu ele, você checou o nome, na hora que eu vou operar ele, na hora que eu vou começar a incisar, a gente recheca a terceira ou quarta vez, né? Então, acho que essa é a mensagem. A gente também não é só pelo nome do paciente. João da Silva, eu posso ter mais de um. Então, sempre tem o nome, sobrenome, nome da mãe ou data do nascimento. É assim que a gente checa. Os homônimos também não incorrerem nesse problema maior. Né? Isso é muito importante. Outra coisa que eu gosto de lembrar sempre é cirurgias que têm lateralidade, né, Pablo? Hérnias que são de um lado direito ou lado esquerdo, ou cirurgia sobre o membro direito e esquerdo. Isso para os residentes é fundamental. Então, checar, de preferência, a gente tem o hábito de marcar com o paciente ainda acordado, sem o paciente estar anestesiado ao lado, para confirmar com ele 10 vezes. Não é, vamos dizer assim, não é demérito nenhum você chegar para o paciente no dia da cirurgia, vamos confirmar de novo que lado que é a sua hérnia, ou que lado que nós vamos ser operados. Pelo contrário, isso daí como a gente diz, é uma boa prática, né? É uma boa prática, justamente para a gente evitar. É uma prática que eu particularmente eu não gosto, Pablo, também algumas situações onde o cirurgião
já chega com o paciente anestesiado na sala. Então, o time-out veio para justamente isso. Né? O paciente te vê, o paciente que foi com você no seu consultório, ele te vê, ele olha, você conversa com ele, olha a lateralidade, sabe? Porque a cirurgia de urgência, isso às vezes não acontece. Mas eu acho isso importante, isso diminui bastante a chance de qualquer intercorrência dessas de lateralidade, né? Que são bem traumáticas para toda a equipe e principalmente, obviamente, para o paciente, né? Sim, o paciente tem que ter essa confiança frente à sua equipe. O cirurgião realmente é um capitão ali. Nós temos uma responsabilidade compartilhada. Nós assumimos também algumas ações, né, que o anestesista só a ele compete, como, por exemplo, a analgesia pós-operatória. E a gente sempre toma decisões comuns, né, porque a gente não pode também ultrapassar essa questão do benefício e do risco. Né? Muitas vezes, você, em função do procedimento e do que acontece, o anestesista também avisa, olha, vamos aguardar um pouco, vamos aquecer o paciente. Sim, mudar a estratégia, né? Vamos aguardar um pouco. Vamos aguardar. Isso faz parte dessa equipe que fala a mesma linguagem, né? Que vive o mesmo momento. Isso é muito importante que você tocou, Pablo, porque muitas vezes, principalmente no nosso grupo que faz cirurgia de grande porte, muitos pacientes me perguntam por que eu só opero no Hospital Meridional cirurgias de grande porte. Por que eu não opero em outros hospitais, que existem outros bons hospitais na Grande Vitória? Mas daí você puxou um gancho importante. A cirurgia, o sucesso da cirurgia não é só o cirurgião. Ele é de uma equipe toda que está envolvido. Eu preciso confiar em você. O paciente, quando ele tiver qualquer intercorrência, eu tenho que estar tranquilo, saber que você está lá alguém de confiança está na cabeceira, vamos dizer assim, e eu estar tranquilo desenvolvendo o meu papel. E você, olha, Alberto, aconteceu alguma coisa? O paciente começou a ter uma hipotensão e trocar essa interação. Isso é fundamental, né, para a segurança do paciente. Então, daí, assim, quando a gente monta um time, igual a gente tem, um time que já trabalha há muitos anos, isso também é segurança ao paciente. Então, quando eu vou marcar uma cirurgia grande, eu sei quem vai ser o anestesista. Ele não cai de paraquedas na minha sala. Eu sei quem é, na maioria das vezes, quem está circulando. Eu sei quem vai me ajudar, quem vai ser meu instrumentador. Eu sei quem vai receber esse paciente na UTI. Eu acho que para cirurgia de grande porte, isso daí é com certeza um divisor de águas para o resultado. Né? Sem dúvida. A experiência que todo o grupo, né, do ICAD teve nesses últimos tempos com o transplante de fígado nos deu também muita segurança. Nós desenvolvemos, aprimoramos situações, nós incorporamos novas técnicas, isso em função realmente da necessidade do que o paciente nos exigia. O uso do ultrassom, por exemplo, na anestesia, foi para a gente uma experiência fantástica. Ontem eu vivi uma situação muito interessante que foi numa dúvida se o paciente estava respirando bem durante a minha anestesia. Eu peguei o ultrassom e fiz um ultrassom do tórax desse paciente. E pude visualizar que ele não tinha, por exemplo, pneumotórax, que ele estava ventilando de forma adequada, ele não estava, por exemplo, encharcado com muito líquido, eu conseguia ver que ele tinha as linhas adequadas à ultrassonografia. Então, você vê que a gente substituiu o estetoscópio por um ultrassom do intraoperatório. Então, essa tecnologia veio ao longo de muito estudo e também de um grande investimento que o hospital e toda a equipe fez. Né? Você passou um período em São Paulo, em Nova York. Realmente, o investimento é muito caro, mas vale a pena. Porque é assim que a gente realmente passa a ter um diferencial e isso tudo para oferecer qualidade. Porque o que a gente quer é ter melhores resultados. Né? Pablo, falando em resultado, depois a gente volta, a gente ainda tem a parte do pós-operatório. Uma coisa que eu vim pensando, assim, a gente já sabe que vários países, eles auditam os resultados cirúrgicos, né? Vou te dar um exemplo. Pacientes nos Estados Unidos, ele pode acessar um ranking de hospitais e ele vê, baseado na cirurgia que ele vai fazer, na patologia, na doença que ele tem,
quais são os melhores hospitais com os menores índices de mortalidade, morbidade. Isso é público. Você acha que a gente aqui no Brasil vai evoluir para isso ainda? Tomara que sim, porque eu acho que o paciente ele deveria ter o direito de saber isso, e isso vai só proteger, eu acho que a gente que tenta fazer o negócio direito. Entendeu? Você acha que a gente vai... Vou te dar, além disso, todas as salas no centro cirúrgico dos Estados Unidos, elas são filmadas. Tudo que acontece dentro do centro cirúrgico, ele é filmado. Caso tenha algum processo, alguma intercorrência maior, o próprio paciente, ele pode ter acesso e ser auditado a todo esse processo, vamos dizer, que foi a cirurgia. Será que isso ainda vai chegar aqui? Como é que você vê isso na sua prática? A questão da validação da qualidade dos hospitais começou na década de 50 do século passado. E nós, no Brasil, evoluímos para isso. Né? O Hospital Meridional, que a gente está falando, ele possui a certificação nacional, que é a ONA, desde 2006, 2007. Né? E em 2012, nós conseguimos atingir um grau de certificação internacional, com o Kimentum, é uma certificação canadense. O que isso significa? Significa que nós temos processos adequados, que a equipe está ciente disso, sabe como fazer. O auditor chega e pergunta, como faz a cirurgia segura? E o nosso técnico de enfermagem, a nossa enfermeira, o cirurgião, o anestesista, o residente, ele sabe explicar por que ele faz essa cirurgia segura, toda essa metodologia. E aí a gente mede isso em indicadores. Isso é muito importante. Transparência. Nós não podemos varrer a poeira para debaixo do tapete. Nós temos que ser transparentes. Mostrar os nossos resultados e aprender com os problemas. O quanto nós, na última década, tivemos que reinventar em função de busca de melhoria dos nossos resultados, que a gente consegue medir isso. É uma validação científica, estatística. Se eu faço isso, eu tenho esse resultado. Então, eu passo a mensurar isso. Como posso melhorar? O exemplo que eu dei, de 20% de consultas pré-anestésicas de cirurgias programadas para quase que 100% praticamente das cirurgias programadas. Então, isso é em função da acreditação hospitalar, de uma auditoria externa e da identificação de que nós temos que arregaçar as mangas e fazer a nossa parte. Nós somos parte desse time. Isso já está, acho que, bem sistematizado para a gente, né? Sim, a pergunta que eu vou insistir é o seguinte: essa cultura para nós profissionais de saúde, ela está bem já estabelecida. Isso já é uma prática diária pelo menos da nossa instituição. Todo mundo sabe o que é ONA, todo mundo sabe o que é ISO, todo mundo sabe a certificação canadense, todo mundo almeja isso. Mas aí eu ainda não percebi isso sendo traduzido para o usuário, vamos dizer assim, entendeu? Porque ainda o usuário ele não tem essa capacidade de perceber a importância de uma acreditação dessa, porque isso não é transparente. Por exemplo, a população ela não tem qual é a taxa de infecção do hospital X versus o hospital Y. Qual que é a taxa de mortalidade de uma cirurgia X, de um hospital, por exemplo, cirurgia cardíaca. Na Inglaterra, eles ainda conseguem fazer isso por cirurgiões. O cirurgião tal do hospital tal tem essa sobrevida ou complicação. Então, essa transparência, que eu acho que como sociedade a gente ainda está um pouco longe de conseguir, né? A gente, comparado a esses outros países, como sociedade, a gente está bem atrasado, mas a gente precisa caminhar com relação a isso. Porque eu não teria problema nenhum em divulgar a minha sobrevida, a minha taxa de complicação, e o paciente teria direito de escolher se vir operar comigo ou com outro serviço. Então, é nesse sentido que eu queria que você abordasse. Se tem caminho para a gente qual é o caminho para a gente chegar nisso? Eu acho que é uma questão de cultura, porque os anglo-saxões, os europeus, eles já viveram outros momentos, né, que nós ainda não vivemos. Então, eu acredito que isso depende do interesse da instituição. Você veja que apenas 0,1% das nossas entidades de saúde no estado do Espírito Santo tem alguma acreditação. Isso é muito Quantos pouco. por cento? 0,1%. Nós temos um longo caminho.
Se você contar todas as entidades, desde clínicas, Sim, laboratórios até hospitais, né? Unidades de Uhum. saúde básica. Então, vejamos, isso depende do interesse da instituição de demonstrar que a gente não tem essa cultura. O que é a bola da vez no mundo moderno? É a experiência do paciente. Ele tem que receber informação, ele tem que participar do projeto, ele tem que perguntar, por exemplo, qual o meu risco de trombose? Já foi avaliado? Você já lavou a mão antes de fazer a minha medicação? Ele tem que participar do processo. E eu acho que, com o tempo, a gente vai fazer com que eles validem, eles valorizem todo esse esforço. Eles vão perceber que, opa, eu cheguei aqui, ninguém me perguntou nada. Eu entrei, operei, e ninguém me perguntou se eu tinha alergia. E eu tenho alergia. Né? Mas, realmente, existem situações que a gente tem que lutar e tem que mudar esse jogo. Né? Isso depende das instituições, da identificação que o paciente saiba que isso é possível, né, para que ele possa fazer uma escolha adequada. Pablo, o MedDed UFS aqui, que é um colega nosso, ele está perguntando aqui, mas se a gente usar isso, não levaria muitos a recusarem pacientes mais graves e com chances menores de sobrevida? Sim, é um risco, né? Instituições têm muitos dados que são, entre aspas, mascarados, né, de bons resultados por seleção de pacientes com melhores perfis. Mas aí cabe às instituições também a auditarem isso, né? Então existem métodos de você classificar o hospital também pelo porte cirúrgico que ele faz. Não dá para você comparar um hospital que opera só vesícula e hérnia e a sobrevida e a taxa de infecção e tudo com hospitais que opera câncer, que opera transplante, que opera cirurgias de grande porte, que isso não vão ser reprodutíveis, né, Pablo? São coisas diferentes. Você não vai um hospital oncológico com uma maternidade. Então você tem que realmente ter, por isso que existem os indicadores. Eu tenho sobrevida, por exemplo, do transplante hepático no primeiro ano e nos 5 anos. Eu vou comparar centros transplantadores. Né? Então isso é muito importante, você selecionar a sua população para ter um benchmarking, que a gente chama, vamos trocar experiência. Qual o seu resultado? Por que você é melhor? O que eu posso fazer para melhorar? A gente faz isso diariamente. Mas isso que ele comentou é uma preocupação, sim, porque tem alguns centros americanos, inclusive, que os cirurgiões, em tese, eles estavam só aceitando casos que teriam um desfecho melhor, porque eles eram pagos também pelo desfecho, né? Então, eles eram remunerados baseado na performance. Então, se ele tivesse uma performance excelente, ele receberia X. Se ele tivesse uma performance abaixo do que esperado, ele não atingiria ou seria remunerado de uma maneira menor. E isso viram, o Cleiton, que alguns cirurgiões estavam realmente selecionando os pacientes para ter uma taxa de sucesso maior. Mas isso, obviamente, que não deveria acontecer, né? Só esse ponto aí. Depende também da população. Veja bem, numa população como nossa, do Espírito Santo, que não é tão grande, você não pode ser cirurgião de hérnia. Você é um cirurgião do aparelho digestivo. Mas dependendo de grandes centros que treinam, que recebem pacientes de vários locais, o indivíduo pode operar hérnia e ser um excelente, grande cirurgião para esses pacientes, principalmente os mais complexos. Né? Os pacientes, primeira, segunda, terceira cirurgia. Ou seja, ele vai operar pacientes específicos, né, de menor complexidade, mas com alta resolutividade. Então, isso não tira o seu mérito. Claro. Passando então, Pablo, que a gente está aí faltando 15 minutinhos para a gente terminar, agora falando do pós-operatório em relação à cirurgia segura, qual é a intervenção que a gente pode fazer, já que, olha, a gente se preparou bem para a cirurgia, a gente fez uma fisioterapia, a gente fez a nutrição, a gente usou a maltodextrina, limitou
nosso tempo de jejum, fez a consulta pré-anestésica, o paciente parou de fumar há mais de 60 dias. No intraoperatório você usou a manta térmica, você limitou o fluido intraoperatório, você fez anestesia multimodal, eu não usei dreno, o paciente agora está pronto para ir para casa. Tem alguma ainda intervenção que a gente possa fazer para melhorar o resultado? Então, existem coisas que nós fazemos no pré-operatório que vão influenciar no pós-operatório. Então, por exemplo, preocupar qual vai ser a analgesia do paciente, que eu já vou programar no pré-operatório, realizá-la no intra e colher os frutos no pós. Existe, por exemplo, métodos, né, de analgesia controlada pelo paciente com bombas de infusão que são muito significativas. Como a prevenção de trombose, às vezes, como a gente já falou, começa antes. Agora, eu gostaria de citar que nesse momento do pós existe um grande parceiro também, além da equipe multiprofissional que falamos, que é o intensivista. Porque muitas vezes ele está lá, escondidinho, entre quatro paredes, no CTI, e nem sempre CTI é sinal de fim de vida. CTI é sinal de melhor recuperação. Então, isso é muito importante para a gente ter esse papel em função de todo o processo de cuidado que se continua no pós-operatório. Né? Nós temos aí, então, esse cuidado e que culmina com um plano de alta. O que é o plano de alta? Eu tenho que explicar para o paciente, olha, você está aqui com pontos em tantos dias, o senhor vai retornar para a retirada. O curativo a cada tantos dias. Você vai tomar medicamentos específicos que têm necessidade de continuidade. Nós vamos tomar antibiótico quando necessário por uma infecção, tantos dias. Então, esse plano de alta é feito em conjunto com o cirurgião. Normalmente, a nutricionista que ajuda, a fisioterapeuta, a farmácia clínica que orienta o paciente na utilização dos medicamentos. A nutrição ajuda, por exemplo, com interação entre alimentos e medicamentos. A enfermagem, os cuidados pós-operatórios. Você veja a complexidade do número de pessoas envolvidas. Né, no paciente para ter uma sobrevida adequada. Então, esse pós-operatório está ligado a isso, a um plano de alta. Na nossa especialidade, Pablo, a pergunta mais frequente, não é nem o que você vai tomar de antibiótico, quantos dias vai tirar os pontos, que também é frequente, mas doutor, o que eu posso comer no pós-operatório? Essa aí é campeã, Eu posso comer o quê? Né? Isso daí é quebra do jejum. Isso. Não, eu estou falando isso depois, né? Depois da cirurgia. Então, na hora da alta, né? Olha, o senhor passou por uma duodenopancreatectomia, foi ótimo, a gente fica feliz, está na hora da alta. Ele não está preocupado com a duodenopancreatectomia, ele está preocupado com o que ele vai poder comer em casa. Então, isso é uma coisa assim, da nossa prática diária que a gente vê. Daí a importância de ter uma equipe multi, com nutricionistas, com farmacêuticos que vão orientar a melhor hora de reconciliar os medicamentos deles. Isso tudo é cuidado pós-operatório, isso tudo é cirurgia segura, né, Pablo? Esse é o ponto que a gente quer salientar. E digo mais, existem algumas situações, às vezes até negligenciadas, quanto ao tromboembolismo, porque dá-se muita atenção ao tromboembolismo no período de intra-hospitalar, e você sabe que a cirurgia bariátrica e as cirurgias oncológicas, o segundo pico de trombose venosa, ela ocorre na segunda, terceira, até 4 semanas. Então, existe guidelines de prevenção de tromboembolismo que recomenda o uso da profilaxia com a enoxaparina, estendida por 2, 3 semanas. Então, isso é importante da gente também relembrar, principalmente para os nossos residentes, que esse cuidado, às vezes, ele se estende por 3 a 4 semanas. Isso é cirurgia segura. E não só durante a internação desse paciente. Monitorar se o paciente está se alimentando no pós-operatório tardio, porque isso pode diminuir a chance dele reinternar precoce nos primeiros 30 dias. Monitorar de perto se ele está ganhando peso, se ele está perdendo peso, como é que está o performance status desse paciente. Isso para cirurgias oncológicas e pacientes de idade também é importante. Então a cirurgia segura, ela vai além, né? Ela vai semaninhas além do procedimento cirúrgico, né, Paulo? Sem dúvida, isso aí é um ponto importante da questão isso depende também da equipe orientar o paciente. Existem situações na cirurgia oncológica que a gente mantém por 4 semanas. Na cirurgia de quadril e joelho, a
enoxaparina ou o anticoagulante via oral, os mais modernos, a gente mantém por até 5 semanas. E a maioria dos pacientes que usam no intraoperatório, eles devem usar entre 7 a 10 dias. Então, realmente, ele precisa fazer, porque não é o fato só dele ficar deitado na cama. Existe a recuperação que a gente sabe, o paciente às vezes não consegue voltar para seu ritmo normal no pós-operatório. E esse risco se mantém. Isso é muito importante, ele entender que é uma continuidade. E se ele não fizer o trabalho dele, né, obviamente, a gente vai ter um paciente com uma maior complicação. Né? Nós temos que lembrar que nosso amigo Gustavo Sasso aqui, cirurgião vascular, parabenizou a gente ter lembrado o segundo pico do TEV, né, em paciente cirúrgico. Isso aí é um tema que passa desapercebido frequentemente no modo geral. E Pablo, eu queria nesse momento até te complementar, porque todo esse processo de TEV, eu sei que você teve um trabalho, claro, com uma equipe grande, mas para implementar lá, eu sei quantas vezes que nós quisemos te esmagar quando a gente ia prescrever lá, ficava aquelas telas bloqueando a nossa prescrição enquanto a gente não prescrevesse lá o fluxograma para saber se tinha que usar enoxaparina ou não. Porque com o nosso grupo, que é um grupo mais fácil, que está com interação maior, que está você já educando a gente, já é difícil. Imagina num hospital grande, com populações diversas, culturas diversas de médicos, que às vezes esquecem ou não estão tão habituados a prescrever, né, Pablo? E a sistematização desses protocolos, que aí o nome cirurgia segura veio para uniformizar tudo, mas são vários pequenos processos, né? E o TEV vamos dizer assim, o carro-chefe, né? A vitrine disso, né, Pablo? A gente não tem 100% de segurança. Como os franceses dizem, dans la médecine et dans l'amour, ni a pas jamais, ni a pas toujours. Na medicina e no amor não existe nem sempre, nem nunca. Mas se nós fizermos pelo menos o que está em evidência e todos nós fizermos da melhor maneira, através de guidelines, de protocolos, a gente vai conseguir chegar num local muito mais sólido para o nosso paciente. Isso é muito importante. A gente agradece aí os comentários. Larissa pedindo. É a minha primeira live, interessante, que a gente tem um projeto de podcast chamado Medicina do Conhecimento. Queria convidar também para quem quiser acessar aí por qualquer plataforma aí de streaming de podcast, Spotify, Google Podcast, iTunes, Deezer, SoundCloud. E é muito interessante que a gente tenta passar o que há de novidade, entrevistas. E amanhã vai sair uma entrevista com médicos atletas. A gente falou também de espiritualidade e medicina, de segurança. Depois você faz um com ex-atleta, eu, Wagner, tem uma galera lá no centro cirúrgico. Mas eu vou tirar vocês da ociosidade. Vão acordar comigo 5 horas da manhã para subir e descer as escadas do prédio, já que eu não posso dar corridinha na praia, né? Depois você joga nos seus... eu vou jogar no como é que é? Não é no Stories, não, que fica embaixo, esqueci o nome. Embaixo, assim, do Instagram. Nos destaques. O Gustavo está falando aqui, perguntando quanto a ajuste de dose em obesos. Né? Realmente, a gente tem na enoxaparina focado de 0,5 miligramas por quilo dose, né? Para os pacientes. Agora, a gente sabe que para os novos anticoagulantes orais, a gente não tem essa padronização. É meio que 2,5, 5 ou 10, de acordo com a pixabana ou os outros medicamentos, né? Então, a gente só tem a facilidade de ajuste de dose para o obeso na enoxaparina. O anticoagulante via oral, a gente mantém a dose padrão. Gustavo, só complementando o Pablo, o que a gente viu e alguns trabalhos mostraram para a população de obeso, o que mais conta na prevenção, óbvio que a enoxaparina, a profilaxia química, ela é importantíssima, mas é o tempo cirúrgico, Pablo. Se você compara o tempo cirúrgico menor, e isso a gente ganhou com a laparoscopia, comparado com a cirurgia aberta, que demorava quase o dobro do tempo, e com a capacidade do cirurgião de
de evoluir com o tempo cirúrgico. Antes as cirurgias bariátricas demoravam 6, 8 horas, hoje a gente faz em 1h30. Isso foi o fundamental para diminuir o risco de tromboembolismo. Deambulação precoce desses pacientes. Então não me parece que a dose ajustada para cima ou para baixo seja o maior fator de maior incidência. Isso já tem trabalho mostrando isso. E sim, o tempo cirúrgico, a deambulação precoce. E menos, claro, que tem o efeito da anticoagulação química, né, da prevenção química, mas não me parece, e os trabalhos mostram isso, que seja o ajuste da dose, e sim o tempo cirúrgico reduzido e a deambulação precoce. Então, daí mais um exemplo de ser um conjunto de estratégias para diminuir os riscos, né, Pablo? É isso aí, o Wagner foi bem pertinente, obrigado pela participação aí, relacionando o que você acabou de falar. E agora também o uso da prevenção da meia no intraoperatório que a gente tem conseguido com os nossos pacientes. Sim. Né? Realmente isso já faz uma diferença. Show de bola, acho que foi muito legal esse bate-papo aí, muito interessante. Espero que quem acompanhou tenha gostado. Esse coronavírus aí veio para desenvolver a gente aprender coisas novas. Você já é um militante da tecnologia desses novos canais de comunicação há muito tempo. Nosso time está entrando, o Isaac sempre foi um pouco mais ativo nisso. Nós estamos entrando aí, aprendendo, e acho que veio para ficar, né? Então acho que é mais uma plataforma do nosso grupo que, sem dúvida nenhuma, é um grupo de ponta aqui do estado e que tem que levar a segurança aos pacientes e o bem-estar dos nossos pacientes. Acho que esse é o objetivo nosso, né, Pá? Eu acho que parabenizar a equipe, né, que vocês fazem parte, a você pelo todo o investimento que você tem feito na sua carreira, e realmente faz muita diferença, porque tudo é feito em função de melhoria de resultados, de qualidade de assistência para os nossos pacientes. Né? Um abraço aí para o Léo, para a Ludmila, Mila, os nossos colegas de residência lá do hospital, meus amigos Show de bola. Que participaram aí, que não são da área médica, mas eu espero que tenham contribuído nesse processo também. Então tá bom, Pá. Boa noite aí, um abraço. Obrigado a todos, até a próxima. Valeu. O que você pensa sobre o assunto? Comente nas nossas redes sociais e faça parte das discussões pelo grupo Anestesiador do Telegram. Ative a notificação para ser informado quando o novo podcast for publicado e a qualquer momento, em todo lugar, escute a rádio web no medicinadoconhecimento.com.br, enquanto você vai ou volta do seu trabalho, durante seu esporte, seu lazer. Lá você escuta música e informação a qualquer momento, em todo lugar. Escolha sua plataforma e ouça os podcasts. Siga pelo Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts, SoundCloud, YouTube e mais uma dezena de agregadores. Na Medicina do Conhecimento, você escolhe o player da sua preferência. É muito importante o seu feedback. Compartilhe nas suas redes sociais, deixando seu like. Isso aumenta a divulgação do projeto. Além disso, você pode entrar em contato conosco e sugerir o próximo tema. Fique ligado nas redes sociais Twitter, Facebook e Instagram, Medicina do Conhecimento. Afinal, compartilhar é multiplicar.